Meus irmãos e minhas irmãs, muita paz a todos. É um prazer estar aqui, conhecer mais uma casa, nessa jornada de estudos por essa região do estado de São Paulo. Uma alegria muito grande, agradecemos a USE por esse convite, por estarmos aqui. A doutrina espírita, ela tem pontos de fé, ou seja, em que nós acreditamos, em que se baseia a crença espírita. São 5 pilares ou 5 pontos que caracterizam o nosso modo de entender o divino, a relação do divino conosco e o que nós entendemos da vida. Então nós aprendemos, porque os espíritos ditaram, o professor Allan Kardec, isso, na organização da codificação espírita, que existe um Deus só. De essência e bondade, eternamente justo e bom, e outros atributos da divindade. Também aprendemos que o segundo ponto básico é a imortalidade do espírito. A partir do momento que Deus nos cria, nós não vamos morrer. Deus é eterno, que não teve um início e não terá um fim. Nós, diferente de Deus, por consequências naturais, nós somos imortais. A partir do momento que Deus nos cria, nós não vamos mais morrer. O corpo físico que nós utilizamos para estarmos encarnados, esse segue uma lei natural do crescer, amadurecer, envelhecer. O corpo adoece e nós saímos, como a borboleta sai de um casulo, mas continuamos vivos. Então, a imortalidade da alma é um ponto básico da fé espírita. Um outro é a reencarnação. Nós acreditamos na reencarnação, diferentemente de outras formas de entender esse princípio básico, como, por exemplo, os indianos, aqueles que são da fé hinduísta, que acreditam que é possível retroagir. Aquele que começa a reencarnar como homem, devido à sua má conduta, pode voltar a reencarnar no reino animal. Nós não. Nós somos evolucionistas, ou seja, nós só vamos nos adiantar. Viemos para crescer espiritualmente. A partir do momento que nós começamos a reencarnar como homens, e aí eu digo homens que é homem e mulher, nós só vamos evoluir. Então a reencarnação é o meio através do qual nós vamos evoluir espiritualmente. E é necessário que voltemos a viver em corpos de carne quantas vezes forem necessárias para que possamos entender a lei de amor, justiça e caridade. Deixar de lado vaidade, orgulho, egoísmo e começarmos a entender a vida de maneira mais prepositiva, ou seja, daquilo que é virtude, daquilo que se aproxima do amor divino. Então, nós somos reencarnacionistas, nós acreditamos na reencarnação e vamos voltar a viver muito tempo na Terra, porque é um planeta que se assemelha ao nosso estágio de evolução espiritual. Um outro ponto básico é a comunicabilidade entre nós, encarnados, e aqueles que já desencarnaram, os desencarnados. A conversa entre encarnados e desencarnados é um ponto básico da fé espírita. E nós entendemos isso com seriedade. Ou seja, quando o assunto é sério,
é possível nas reuniões de intercâmbio espiritual, onde há o socorro, o direcionamento, a ajuda, o esclarecimento, é possível a comunicabilidade. De modo ordinário, nós nos comunicamos com aqueles que já nos antecederam na grande viagem através dos sonhos. Normalmente nós sonhamos com aqueles que já partiram porque continuam vivos. Um dia será crença comum. Todo mundo vai acreditar de que ninguém morre. Efetivamente ninguém morre. Nós continuamos vivos após a morte do corpo físico. Então, o quarto ponto básico é a comunicabilidade entre encarnados e desencarnados, ou do portão para fora entre vivos e mortos. E o quinto ponto básico é a pluralidade dos mundos habitados. Para nós espíritas, a vida não é só na Terra. Existe vida em outros planetas. E recentemente saiu na mídia que a Casa Branca convocou líderes religiosos de diversas religiões para, com muito tato, falar para eles que eles teriam uma novidade que iria abalar os alicerces das religiões do mundo. Que eles iriam dizer e provar que existe vida fora da Terra. E aí eu pensei comigo, é porque eu não tenho um e-mail de lá, né? Eu não tenho o WhatsApp deles. Quer dizer, por que não chamam um espírita? Se chamasse, nós íamos dizer, para nós não é novidade. Nós já sabemos que existe vida em outros planetas. Aquele grande compositor italiano, Rossini, ele vive em Júpiter. São Luís, rei da França, aquele que ajudou o professor Allan Kardec no trabalho da codificação, ele vive em Júpiter. Então, para nós, existe vida em outros planetas, não é novidade nenhuma. Mas como somos ainda uma ínfima parcela da humanidade, né? A crença espírita, aqueles que acreditam nos postulados espíritas, ainda é um número inferior, nós não fomos nem considerados pelo censo norte-americano, não fomos chamados. Apesar de lá, nos Estados Unidos, ter uma associação nacional dos centros espíritas e em todo o país tem hoje 60 centros espíritas. É um ganho para um país que, aonde, com todo respeito, o materialismo e o consumismo campeiam. Acreditar numa fé raciocinada que nos coloca para pensar nas consequências dos nossos atos, pensamentos, ações, é algo que difere de tudo. Então a fé espírita se baseia nisso. E um ponto básico que eu gostaria de tratar hoje dentro do assunto, que é os mecanismos da misericórdia de Deus em nossas vidas, como que Deus nos socorre, é a lei da reencarnação. Através da reencarnação, nós vamos encontrar e reencontrar pessoas com as quais temos a necessidade de conviver. Daí, um dos verbos mais difíceis de serem conjugados na Terra, sinceramente falando, é conviver. E algumas pessoas que não são espíritas vêm à casa espírita em busca de explicações e perguntam: por que meu filho é tão diferente de mim? Por que ele tem assim uma dificuldade de se relacionar? Eu amo tanto ele. Por que tem esse problema? E aí temos que começar a explicar sobre a lei da reencarnação, que quando bem entendida, bem sentida, nós vamos descobrir o porquê das dificuldades no relacionamento e como que acontecem os encontros e os reencontros. Nós sabemos também, baseado nessa premissa da lei da reencarnação, que a família é o meio através do qual nós vamos, de forma natural, reencontrar as pessoas. Espíritos que são ligados a nós por diversas reencarnações. Nós sabemos também, pelo estudo da doutrina espírita, que, de ordinário,
nós reencarnamos no mesmo grupo familiar, trocando às vezes os papéis. Às vezes, numa mesma encarnação, você com 3 aninhos tinha um avô que gostava muito, um relacionamento muito bom, e quando você fez 5 aninhos, o avô desencarnou. E daí, quando você casa, com 25, 30 anos, o primeiro filho te ama muito, te agarra, te beija, e você tem um carinho especial, é o avô que voltou. Na grande maioria das vezes, isso é possível. Não é impossível. Depende muito da programação reencarnatória e daquilo que se faz necessário para que possa acontecer os reencontros. Mas quando, dentro da lei natural, e nós temos que passar pelas provas ou expiações, o marido ou a mulher não tem condições biológicas de exercer de maneira natural a materno-paternidade. E aí recorre para a adoção. A adoção também é um meio através do qual os espíritos chegam até nós. E existem filhos adotados, onde temos um carinho tão profundo que não conseguimos diferenciar os naturais dos adotados. Porque a adoção é um detalhe. Para nós espíritas que acreditamos na reencarnação, é um reencontro necessário para que, através daquela convivência, se possa também resgatar erros de um passado. Feito esse preâmbulo, vou convidá-los a fazer um passeio no tempo e no espaço. Vamos no ano de 2004, a cidade é Paris, vamos a um centro de convenções do lado do Rio Sena, que foi alugado pelo Conselho Espírita Internacional para acontecer um Congresso Espírita Mundial, aonde se comemorou o 2º centenário de nascimento de Allan Kardec. Um evento grandioso, com muita gente, e do qual eu e a minha esposa tivemos a honra de participar, com um grupo imenso de brasileiros que fomos para lá também. E lá fizemos amizade com um casal de portugueses que viviam na França há muitos anos e que já tinham a dupla cidadania. Então, portugueses com franceses ou franco-portugueses. Tinham a dupla cidadania, era português em Portugal e lá eram franceses. E conversamos muito, fizemos amizade, e tínhamos ainda, ao final do congresso, mais 6 dias para ficar lá na França e nos convidaram para ficar na casa deles. E a casa deles era mais ou menos aqui a Paris e a casa deles era ali em Pedreira. Mas imagine que de Pedreira para cá tivesse um trem rápido, um trem daqueles TGV, que 400 por hora, e só vai parar de uma estação para outra, né? Como se fosse assim, de Copacabana para Alcântara, né? Lá no estado do Rio, direto, não para. E tinha alguns horários de trem que era assim, era um trem rápido, e aí nós ficamos na casa deles, e no último dia, arrumando as malas, eu vou colocar codinome, vai que alguém conhece, né? É Maria e José, vamos dizer assim. Maria falou assim, espíritas, Maria médium, José doutrinador, e como lá em casa é o contrário, eu sou médium, mulher que é doutrinadora, né? E Maria falou assim, Hélio, eu tenho um pedido a lhe fazer. É claro que a gente pode ajudar. Eu sei que você é advogado, que mora no Rio de Janeiro, e eu tenho a certeza de que eu tenho um filho que mora no Rio de Janeiro. Eu falei assim, como assim, você já teve um filho, seu filho mora lá? Não estou entendendo. Não, espiritualmente falando. Ah, espiritualmente falando, muito bem. E aí, o que eu posso ajudar? Eu fiz um processo chamado Habilitação para Adoção Internacional na França, está todo traduzido para o português e gostaria que você fosse nosso advogado no Rio de Janeiro.
para adotar a criança. Habilitação, tradução juramentada, né? E aí eu trouxe o processo para dar entrada. Mas antes ela falou assim, eu já fiquei sabendo que lá tem um catálogo de crianças para adoção internacional. A adoção no Brasil, segundo o Conselho Nacional de Justiça, o brasileiro que se candidata à adoção, segundo a estatística do CNJ, diz que o brasileiro quer menina, branca até 2 anos. Passando disso, o brasileiro não quer. Então, preferência para recém-nascido. E menina e branca. Então, olha o que sobra, né? Quando você vai fazer a sua habilitação para adoção, tem lá um questionário, fala assim, qual o perfil da criança que você quer? Você pode colocar qualquer criança, qualquer cor, qualquer idade, com saúde, sem saúde, você pode marcar isso, e se você marcar com muitas opções, o fórum te chama em 1 semana. Mas se você marcar menina, branca, recém-nascida, vai ficar na fila 10 anos, porque todo mundo quer. E aí, eu falei assim, mas eu vou dar entrada, você falou que é um menino e não estou entendendo. Não, eu sei que lá tem um catálogo com foto das crianças para adoção. Para adoção internacional, são crianças acima de 6 anos, crianças com doenças incuráveis, crianças com deficiência em nascença, sem uma perna, sem um braço. São crianças colocadas para adoção internacional e realmente tem um catálogo. No fórum principal da capital de todos os estados tem um departamento de adoção para o estrangeiro. E diferente daqui, o casal ou a pessoa que pretende adotar a criança, eles são estrangeiros, tem que ficar no Brasil 6 meses no processo de namoro, para evitar o quê? O tráfico de crianças. Aqueles que vêm para a criança para matar e arrancar os órgãos. Então, tem todo esse cuidado. E ela falou assim, você vai lá, tem um catálogo, e você, quando vê o meu filho, você vai saber quem é. Não vou saber, não. Como é que eu vou saber? Mas você não é médium, você não mistura mediunidade com isso, não. Não, mediunidade é coisa séria, coisa santa, mas você vai sentir. Como é que eu vou sentir? Você vai sentir as carnes tremerem. Sabe? Carne tremer? Isso deve ser português de Portugal, porque eu nunca me dizer isso, carne tremer. Bom, vim, dei entrada, depois de percorrer todo o trâmite, fui ver o tal catálogo das crianças. E a moça, a cartorária ou a serventuária, me mostrando o catálogo, parecia assim, aquelas moças que vendiam Avon, Christian Grey, né? Esse aqui é bom, esse aqui é um espetáculo, não sei o quê. E falava, essa aqui tem 12 anos, não tem uma perna, mas é uma maravilha, ela toca piano. Essa aqui sabe bordar, essa aqui, e mostrando as fotos. E depois, assim, de 60 crianças, tinha 200 crianças. E eu ali, pacientemente olhando as fotos. Tem uma hora que ela passou rápido 2 páginas. E eu falei assim, você passou uma página. Eu acho que tem uma criança aí. Eu falei, não é bobagem. Eu disse, mas por quê? Essa criança que está aqui não vale a pena. Vamos seguir adiante. Eu falei, como que não vale a pena? Não, olha, antes de eu te mostrar a foto, eu vou te dizer. Trata-se de um menino, o nome é João, e é filho de maluca. Então, tem tudo para ele ser maluco. Ele não fala, ele não interage, não sabe ler nem escrever. Para os seus clientes lá do exterior, merece uma criança assim, quanto melhor. Eu disse, mas como assim? Deixa eu ver. Aí ela assim, relutando muito, virou a página e mostrou o João. Quando eu vi João, a carne tremeu. Eu disse, não é possível. A carne tremeu, eu falei assim, meu Deus do céu, e agora? Eu falei assim, olha, não quero ver mais nada, eu quero conhecer João. Aí ela olhou para mim, João não, né? Eu disse, mas como João não? Não, eu quero conhecer João. Não, mas João, ele pode ser maluco, ele pode ter muitos problemas. Não vale a pena, os seus clientes não merecem João.
deixa eu conhecer João. Aí o João ficava numa casa para a justiça, um abrigo da justiça, na cidade do Rio de Janeiro, que foi a casa do primeiro juiz de menores do Brasil, que fica no pé da montanha do Cristo Redentor, no bairro chamado Cosme Velho. E era um local assim lindo, muitas árvores, uma chácara, uma casa muito grande. Fizeram um anexo de um lado do outro, com quartos, e era administrada por uma ONG de freiras francesas. Perdão, freiras italianas. E eu cheguei lá, fui com a minha mulher, eu cheguei e mostrei para a assistente social o ofício do juiz, eu queria conhecer João como advogado. Ela olhou, João não, né? Aqui tem mais de 200 crianças, eu quero conhecer João. Mas os meus clientes querem conhecer João. Aí tive que me impor como advogado. Eu vim para conhecer João. Aí nos levou para a Madre Superiora. Eu tinha acabado de fazer um curso de italiano, 2 anos e meio, e eu cheguei para a freira, buongiorno, ela, por favor, parliamo em português. Eu estou querendo gastar meu italiano, ela não quer. Então tá bom, bom dia. Ela, bom dia, qual é a criança? Assim mesmo. Aí a assistente social, é João. João não, né? Eu disse, mas o que está vendo? Não posso credere. Ela portuguesa, mas não posso credere. Não posso acreditar. Aí ela falou assim, tá, é ordem do juiz, né? Manda chamar João. João era magrinho, igual, se ficasse de lado você não via. Um palitinho, desse tamanho assim, os olhos enormes. E tinha uma porta atrás da mesa da Madre Superiora. Eu e minha mulher sentados num sofá de 2, e tinha um outro sofá assim de 2 de lado. Em frente para a Madre, a porta abriu, o assistente social trouxe João, ele pegou a mão da Madre, sua bênção. Tomou a bênção, a minha mulher falou assim, se a sua cliente não quiser, eu quero, gostei. Eu disse, você fica na tua, não está na nossa hora, a gente não tinha filho ainda. E aí, João veio, olhou para mim, sério, olhou para minha mulher, sério, e falou para a irmã, posso sair? Aí eu fiz para a irmã, não adianta forçar, pode sair. Saiu, era a hora do recreio. E eu tinha que mandar uma foto do João para Maria e José. Mas só que não podia tirar foto de criança à disposição da justiça. É um crime, como advogado eu sempre não posso. Mas posso tirar foto de jaca. E tinha uma jaca desse tamanho. Eu falei, João, segura aqui, fica do lado da jaca. Qualquer coisa eu tirei foto da jaca. E João estava ali. Quem podia dizer que não foi da jaca? Advogado tem saída para tudo, não é? Tirei foto. Aí naquele tempo que não tinha WhatsApp, não tinha nada disso, só tinha fax. Passei pelo fax, 3 da manhã o telefone toca. Aí eu olhei para minha mulher, para você, a família é sua, gente sua. Ela, não, 3 da manhã não tem ninguém me ligando. Aí eu fui atender. Alô, você sim, dormindo ainda, né, naquele. É Maria da França. Eu falei assim, meu Deus, eu estou recebendo ligação de um espírito que no mínimo foi rainha da França, é Maria da França. Maria da França. Aí minha mulher, quem é? Eu falei, Maria da França. Quem é Maria da França? Eu falei, Maria da França. Aí minha mulher, não é Maria, esposa de José? Ela escutou. Sim, sou eu. É ele. Ele quem, Maria? 3 da manhã aqui, desculpa, não vi o fuso horário. 3 da manhã aqui, Maria. É ele que é meu filho. Aí a cara tremeu de novo. Bom, e agora? E agora que eu já resolvi aqui, já comprei as passagens, chegamos depois de amanhã em sua casa, vou ficar com vocês 6 meses. A gente não tinha filho, ia ficar com um casal 6 meses lá. Bom, é o mínimo que a gente pode fazer, né? E aí, vamos lá, pedir autorização ao juiz
para o casal pretendente e conhecer o menino. Chegamos lá, falei para a Madre Superiora, o futuro pai e mãe de João estão aqui. Como é que o senhor sabe? Vieram conhecer, vieram da França conhecer. Chama João. Veio João. Eu e minha mulher sentados do lado assim, da freira. João e José em frente para a freira. João entrou. Passou por nós. A minha mulher catucou de novo. Se ela não gostar, eu quero. Fica quietinha. Passou por José, deu um meio sorriso. Passou em frente a Maria, parou. Todo mundo olhou. Parou. Colocou as duas mãozinhas no rosto de Maria e falou assim: quer ser minha mãe? Todo mundo chorou. Até a Madre Superiora chorou. E ali começou um reencontro, que só a reencarnação explica. E, dando continuidade ao processo, fomos na audiência. A promotora, Dorona. Ele não sabe ler, não sabe escrever, já tem 8 anos, filho de uma louca, vai querer a si mesmo? É meu filho. Você cego, surdo, mudo, é meu filho, eu levo. Eu falei, você pega, você fica mansa, é autoridade, é promotora. E ela alterada, né? O jeito natural dos portugueses em ser, né? Eu sou português 2 vezes, Ribeiro e Loureiro. Então eu estou em casa para poder falar. E aí, a juíza falou, a senhora tem certeza? É filho de uma maluca. Pode ser maluco. O garoto não sabe ler nem escrever. Aí ela aprendeu uma frase que, na verdade, era normal em Portugal, mas aqui é feio falar. Que me importa? Você não pode falar assim com a juíza. Que me importa? Eu falei, pronto, agora vai sair presa. Que me importa? Vai ser alfabetizado em francês. A juíza bateu o martelo. O que ela fez? Com a certidão na mão, ela foi primeiro no consulado francês. Quero o passaporte de meu filho. Filho de franceses, franceses é passaporte francês. O garoto entrou na França não como um brasileiro estrangeiro. Entrou na França como um francês que voltou para casa. Mulher inteligente, né? Foi para um colégio, uma escola para estrangeiros, para crianças estrangeiras, para aprender o francês. É um curso de 9 meses. Em 6 meses, ele falava, lia, escrevia e pensava em francês. Uma raridade. E aí, a diretora chamou e falou assim, olha, nunca vi um caso desse. Agora a senhora percebeu o sotaque dele? Quem na sua casa, que é da região dos Pirineus, que são os Alpes que dividem a França da Espanha? Ninguém. Pois é, ele tem um sotaque daquela região. Aí eu nunca tinha percebido. Bom, passou. Foi para um colégio para franceses, crianças francesas. Já entrou na 3ª série, que já sabia ler e escrever. Vou falar os números antigos, que eu não sei esse negócio de hoje em dia. Né? Entrou, no primeiro ano, ele foi o melhor aluno da classe. 10 em tudo. No segundo ano, o melhor aluno da série dele. No 3º ano, o melhor aluno da escola. Com 15 anos, ele já estava pronto para o antigo 2º grau. E aí o pai, quando chegou nos 18 anos, o pai falou assim, você quer servir no exército, na marinha ou na aeronáutica? Que aqui tem que servir. Você é francês, você tem que ir para as forças armadas. Pai, eu quero marinha, diferente do exército. Eu quero marinha. Por quê? Porque eu sei que lá eu já posso entrar e ir direto para a escola de engenharia da marinha. Como assim, meu filho? Tem uma prova que a gente pode fazer. Eu me alisto para servir a pátria, mas já posso fazer uma escola. Escola de quê? Escola de engenheiro de nanotecnologia. Aquela engenharia de coisas minúsculas. Da marinha. Aí o pai foi ver.
Meu filho, são 4 vagas para a França inteira. Não, pai, 3. 4. 3 porque uma é minha. Eu vou passar. Vai passar? Vou passar. Aí Maria, deixa ele. A vaga dele já está pronta. Ela acreditava muito no filho. O menino fez a prova. Passou. Fez 5 anos de engenharia na Marinha da França. Formou-se engenheiro. Engenheiro e já com título de capitão da Marinha. Começou com 20 e poucos anos, com salário lá no alto. Conheceu uma menina. Casou-se, comprou um apartamento na beira do Atlântico, numa região bonita de praia. E aí deu vontade lá na freira, né? João não, João sim. Temos que dar as oportunidades do reencontro. Então, quando pela via natural os filhos não vierem, não esqueça que Deus pode estar dizendo, vai para a adoção. E pela via da adoção, os reencontros acontecem. Os filhos chegam. Aqueles que devem ter o compromisso chegam até nós. E são pessoas com as quais nós vamos conviver, aprender a amar. João, já formado, casado, falou assim, pai, eu quero ir ao Brasil. Quero rever o tio Hélio, a esposa dele, quero ir lá no Rio de Janeiro. Mas, claro, você tem sua vida, você é casado, mas eu quero que vocês venham comigo. E aí, eles vieram, era férias de João, vieram. Aí ele falou assim para mim, quero falar com você, tio, sozinho no quarto. Entrei no quarto e ele falou assim, me leva lá. Lá onde, meu filho? Aonde ela está enterrada. Ela quem, meu filho? Aquela através do qual Deus me mandou na terra. Eu sei que ela morreu. Nem eu sabia. Ela era uma louca, vivia pelas ruas. Como é que eu vou achar? Aí entrei com o nome dela, um site da Secretaria de Segurança Pública para fazer busca de certidões de óbito. Achei. Era um nome diferente. Achei, tinha sido enterrada numa cova rasa, num cemitério, num subúrbio, no Rio de Janeiro. E aí fomos lá, eu e minha mulher, os pais de João e João. Um calor. Se vocês sentem calor aqui, nunca aceitem convite para ir ao Rio de Janeiro no verão. Vocês vão voltar torrados, queimados de 3º grau, né? É quente, é muito quente. Eu falei para ele que lá só tem 2 estações, quente ou muito quente. Essa jaqueta eu comprei há 4 anos atrás, para um frio em Minas. Só comecei a usar hoje. E ai de mim se ele não tivesse trazido para cá. Eu tinha virado picolé. Porque lá o nosso frio máximo é 19 graus e as pessoas saem andando de edredom na rua. 19 graus. Então, lá estava um calor enlouquecedor. Chegamos na administração do cemitério, num subúrbio, um cemitério bem pobre, para pessoas indigentes. E eu falei assim, meu filho, vamos na administração, a gente dá o nome, ver onde está. Eu sei onde está, tio. Como é que você sabe? Eu sonhei. E ela me dizia, está aqui. E aí fomos andando. E ele parou. Aí tinha uma plaquinha pequenininha com o nome dela. Ficamos afastados, ele ajoelhou, pegou a areia, amassou com a mão e falou, muito obrigado. Através de você, eu tive a oportunidade de voltar à Terra e encontrar meus pais. Aquilo foi tão emocionante que até o administrador do cemitério chorou. Ele veio da França para agradecer a ela. E aquilo foi tocante. Passeamos, depois aproveitaram, foram conhecer outras partes do país, foram embora.
Passado um mês que eu tinha ido embora, o telefone tocou 3 da manhã de novo. Anos depois, o telefone tocou 3 da manhã. Eu já era pai, já tinha 2 filhos, e a mulher, acorda que é para você. Ah, meu Deus, eu fui lá atender. É Maria da França. Eu falei, Maria da França de novo, é um espírito. Ela, não, é a esposa de José, é a mãe de João. Eu tive um sonho. Você me ligar 3 da manhã que você teve um sonho? Ah, desculpa, eu esqueci do fuso horário. Tudo bem, então conta o sonho. Espera um pouquinho. Fui no banheiro, lavei o rosto, para poder ficar bem vivo. Fala do sonho. Eu sonhei que eu tinha 14 aninhos. Era filha de um conde na Europa, na França medieval. Eu fiquei grávida. O meu pai, quando eu soube, colocou numa carruagem e viajamos 3 dias e 3 noites até começar a subir uma serra. E paramos lá no pico da serra. Era um convento. Freiras italianas que administravam o convento de Nossa Senhora de Montserrat. Ali, mais ou menos próximo de Andorra, que é um principado que fica entre a França e a Espanha. Bem no alto, num local de Alpes. Caía muita neve. E eu fui retirada, fui colocada lá, e na hora que meu filho nasceu, eu pedi para ver. E a freira falou, seu pai falou que não pode ver. Nos pagou muito para você não ver. 3 dias depois eu comecei a ir embora para casa. Nunca vi meu filho, mas eu perguntei, menino ou menina? É menino. Então, dá o nome de João. Deu o nome de João. Quase 400 anos depois, se reencontraram. A vergonha e não saber lidar com uma gravidez indesejada fez com que aquele pai levasse a filha para bem longe e depois que a criança nasceu, deixasse a criança lá. Mas ela precisava conviver com aquele espírito. Ela precisava ter aquela experiência. E a misericórdia de Deus, através dos mecanismos de Deus a nosso favor, promoveu esse reencontro. E eu sou muito grato a Deus por ter participado, uma coisa mínima, para ajudar esse reencontro. Ele hoje ama profundamente o pai e a mãe. A adoção é um detalhe, porque o que vale são os laços de amor, que ficam para todos sempre. E de vez em quando, ele manda mensagem. Aí manda uma foto de um menino. Tio Hélio, o meu filho nasceu. Mas que lindo! Quero colocar o seu nome, pode? Eu falei assim, meu nome? Mas não tem nem Hélio na França? Não, aqui tem alguma coisa parecida. Eu falei assim, meu filho, vê se a sua mulher quer. Sempre no fundo que manda a mulher. Né? Então conversa com ela, chegando num consenso. Aí chegou Elliot, que é o nome em inglês, mas muito comum na França. Então ficou Elliot, um sobrinho neto que eu tenho na França. Os laços do amor permitem essa oportunidade. Então, para nós espíritas, a reencarnação é um fato, não é uma teoria. Através da reencarnação, vamos reencontrar as pessoas com as quais temos laços de carinho. Então, muitas vezes, a gente que é filho não consegue entender o extremo cuidado que o pai e a mãe têm com a gente. E fala assim, como lá os meus dizem, pai, você me sufoca. Não, não sufoca, é amor. Porque o pai e a mãe que não ama, não está nem aí, nem dá bola. Quando o filho sai, meu filho vai com Deus, olha a hora que você vai voltar, cuidado, que Deus te abençoe, nada de excesso, eu falo assim lá em casa,
Não faça nada que você tenha vergonha de me contar. E olha que os espíritos vêm tudo e me falam tudo. Eu sou médium. Ai, pai, de novo com isso? Eu sei tudo. Não, e quando eu era pequenininho eu falava: papai e mamãe sabem tudo. Não mente para nós. E se mentir, o nariz vai ficar vermelho. E nunca vou conseguir ver o nariz vermelho. Aí quando fala, você está mentindo. O nariz está vermelho. O que é isso? É um compromisso que a gente tem. Cuida do meu filho. O filho que eu te emprestei. Porque no fundo são todos filhos de Deus. Ninguém é nosso. Tudo é de Deus. E existe um momento em que Deus pede de volta. Temos que entregar. É uma dor que visita o coração humano, e lá no livro dos Espíritos diz que é uma das maiores dores que o ser humano tem, e é muito mais difícil. O pai e a mãe enterrar um filho, uma filha, é uma dor enlouquecedora que a misericórdia divina permitiu que, através da mediunidade Francisco Cândido Xavier, no único dia, na única noite que ele tinha livre na semana, ele pediu a Emmanuel: eu posso funcionar como carteiro, trazendo notícias do outro lado da vida? E Emmanuel falou: pode. E assim aconteceu. Eu tenho uma grande amiga que era amiga pessoal dele. Morando lá na nossa cidade, ela foi diretora no meu primeiro mandato, de frente da Federação Espírita do Estado do Rio de Janeiro. E ela falou: Hélio, vamos lá em Chico? Você não tem coragem. Não tem coragem porque ele lê pensamentos. Eu estava à frente de uma federação. Se eu chego e falar assim, está fazendo tudo errado, eu não sabia onde enfiar a cara. Então eu falei: não vou. E ela, quando foi, falou assim: Hélio, eu trouxe o recado de Chico. Eu falei: não quero saber. Não, fica calmo. Aí ela falou assim: ele disse que você fez uma pergunta a ele. Como é que ele sabe que eu fiz uma pergunta a ele? Eu não falei para minha amiga: eu não vou mais fazer pergunta para ele. Não falei, pensei. Ele captou o pensamento e falou assim: diga para o irmão Hélio que na condução da Federação Espírita, como da Casa Espírita, siga o que diz Jesus e Kardec. Nunca vai errar. Coisa simples, mas profunda. Siga Jesus e Kardec. E foi assim que eu fiz. Durante os 3 mandatos na Federação, um período conturbado, Jesus e Kardec. A Casa Espírita, Casa de Batuíra, que vocês vão conhecer agora, Jesus e Kardec. Lá em nossa Casa Espírita, que é uma casa situada numa área carente, no município de São Gonçalo, que é o segundo maior município do estado do Rio de Janeiro, 1.100.000 habitantes, tem nichos de pobreza, tem bolsões de miséria. A nossa Casa Espírita foi fundada exatamente em um bolsão de miséria, num bairro muito pobre, cercado por comunidades carentes. E desde o ano 2000, a Casa de Batuíra tem um trabalho de inclusão social de famílias que vivem abaixo da linha da miséria. Nós capacitamos as mães, porque praticamente não tem pai. O pai só faz o filho e vai embora. Capacitamos as mães para o mercado de trabalho, para evitar de ficar dependendo de socorro de Bolsa Família, de socorro de cesta básica. Então elas aprendem a cozinha industrial, a trabalhar em self-service, aprendem costura industrial, que lá é um polo de costura, e aprendem aquilo que antigamente chamava manicure e pedicure, e agora embelezamento de pés e mãos, né? Eu tenho que me atualizar no modo como se fala. E dali elas conseguem produzir. Porque, na verdade, a grande maioria não quer ser escravo de ficar pedindo, querem produzir.
E muitas são encaminhadas para o mercado de trabalho, estão trabalhando, carteira assinada, e estão colocando pão com suor em casa. As crianças ficam conosco. Estamos com 120 crianças, nem temos nenhuma verba pública. 3 refeições ao dia. Temos voluntários, médicos, dentista, psicólogo, psicopedagogo e vários outros voluntários que vão atender as crianças para dar um novo rumo na vida delas. Um novo rumo. E aprendem muito. Detalhe, mais de 80% das famílias que são atendidas, que trabalhamos com famílias, o projeto é trabalhar com famílias e não só com crianças, são protestantes, mas respeitam a nossa fé. Acreditam que é possível a convivência pacífica entre pessoas de credos diferentes. Sabem que somos espíritas e respeitam. Isso é muito importante, porque a intolerância religiosa está grandiosa ainda no país, fazendo vítimas e vítimas a cada dia. E, detalhe, quando elas chegam, e estão sendo mães muito cedo, chegam da maternidade, passam em frente à casa espírita, batem no portão e pedem para entrar. E vão no salão de reunião e pedem um passe para aquela criança recém-chegada à Terra. E você abençoa a vida de meu filho, tio. E a gente faz uma oração. Como o professor Allan Kardec nos ensina, no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, prece por um recém-nascido. Nós rogamos a Deus por aquela criança. O respeito é tão grande pela nossa fé que pedem que nós oremos pelas crianças. Temos então esse trabalho grandioso com famílias e sem ter nenhuma renda própria, né? Nós vivemos a caridade do povo, vendemos de eventos, de bazar que nós temos e de livros que a gente traz, que são doados para nós, ou livros de nossa autoria, para quem quiser e puder, ninguém é obrigado a nada, a ter livros espíritas, é um preço proporcional. E dessa vez nós trouxemos esses livros aqui, para quem quiser e puder nos ajudar. Orientações quanto à dependência química, que são orientações espirituais, que os guias e mentores de nossa casa ditaram sobre a parte espiritual da escravidão das drogas, que é a obsessão. Trouxemos Dr. Marcha em 2 planos, que é a história de um benfeitor espiritual, o primeiro médico homeopata de Niterói, amigo pessoal do Dr. Bezerra de Menezes. Juntos fundaram o Instituto Hahnemanniano do Brasil, que existe até hoje no Rio de Janeiro. E é o governador espiritual do estado do Rio de Janeiro e é meu pai. É um espírito muito querido, que eu amo muito, que me ama muito. E eu tive a honra de fazer o prefácio desse livro. Educação para o Mundo Melhor, de Lúcia Moisés, que é a tarefeira da casa, fala sobre responsabilidade espiritual dos pais. Para além das telas digitais, que fala sobre o problema da escravidão das telas, muitas crianças entrando em problema, e adultos também, então também da Lúcia Moisés. E João e a Perna de Pau, que fala sobre a inclusão de crianças com necessidades especiais. Estaremos ali ao final, para quem quiser e puder. Ninguém é tão sozinho que não possa acompanhar-se. Ninguém é tão pobre que não doe simpatia. Ninguém é tão triste pra rir sem agonia. Ninguém é tão vazio que não encha um olhar de alegria. Nem tão amado que não sinta solidão. Nem tão errado que não possa ter perdão. Nem tão apressado que não pare pra ver a beleza da vida enquanto o sol insiste em nascer.
possa acompanhar. Se ninguém é tão pobre que não doe simpatia, ninguém é tão triste pra rir sem agonia, ninguém é tão vazio que não encha o olhar de alegria, nem tão ferido que o amor não cure, nem tão caído que a fé não segure, nem tão apressado que não pare pra ver a beleza da vida enquanto o sol insiste em nascer.